Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de Física 1. E o vídeo hoje é de resolução de exercícios do tema dinâmica, certo? Então nós vamos falar aí um pouco sobre as leis de Newton e as suas aplicações. Nós vamos resolver 7 exercícios tirados dos livros do Halliday, Moisés Nussenwang e Jürgen Friedman, todos o volume 1. Ok? Então, se você ainda não assistiu às aulas teóricas, corra lá agora mesmo e assista. E aí você retorna aqui para a gente resolver umas questões e você vai conseguir compreender muito melhor, ok? Então, antes de começarmos a nossa aula propriamente dita, já dê um like no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e também curta os canais parceiros, o canal do PET Física Unifap e o canal da Física Unifap. Beleza? Então agora vamos lá para o nosso vídeo. Então vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: uma determinada partícula tem um peso de 22 newtons. Então vamos começar já extraindo aqui os dados do problema. Então o peso é 22 newtons, certo? Num ponto onde a gravidade, aqui no caso G, né, ele vale, certo? O G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, ok? Aí diz assim, ó, na letra A, que eu esqueci de colocar aqui, essa é a letra A. Quais são o peso e a massa da partícula se ela for para um ponto do espaço aonde o G vale 4,9 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, na letra A, a gente tem que saber qual é a massa da partícula e qual é o peso da partícula. Eu vou colocar aqui peso A, tá? Só para diferenciar desse peso que a gente já tem aqui, tá bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a massa da partícula. Olha, pessoal, a massa da partícula é uma propriedade dela própria. Ela independe de quanto vale a aceleração da gravidade naquele ponto do espaço. Tá? Então eu posso usar para calcular a massa da partícula esses mesmos dados aqui que o problema forneceu no início. Tá? Então a massa da partícula vai ser, ó, sabemos que o peso ele é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então eu posso reescrever essa equação da seguinte forma: massa é igual ao peso dividido pela gravidade, ok? Eu passei apenas esse G aqui para cá, para o outro lado, dividindo o peso, ok? Vamos substituir os valores? Então, o peso vale 22 newtons e o G, que é a aceleração da gravidade, vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, galera, quando você dividir, vai dar o seguinte valor. Aí, eu coloquei aqui 2,25 kg, já arredondando para duas casas decimais, ok? Então, a primeira resposta da letra A é a massa da partícula é de 2,25 kg. Essa é a primeira parte da letra A, ok? E o peso? Agora a gente vai ter que calcular novamente o peso, só que com a nova aceleração da gravidade. Então, o peso da partícula vai ser o peso A, né? Ele vai ser a massa, que é a mesma, vezes a nova gravidade, que eu vou chamar de GA, certo? Que vale 4,9 metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar isso aqui? Ó, como é que fica? A massa é 2,25 e a gravidade é 4,9. Multiplicando, eu encontrei o valor 11,025 newtons, certo? Então, observa que esse peso ele é praticamente a metade, né? Ele é a metade do peso que eu tinha antes, 22. Um era 22, o outro é 11. Por quê? Porque a gravidade ela é a metade, observa. 4,9 é a metade de 9,8. Ok? Agora vamos para a letra B. Na letra B, que é essa segunda parte aqui embaixo, diz assim, ó: quais são o peso e a massa da partícula se ela for deslocada para um ponto do espaço onde a aceleração de queda livre seja nula? Tá? Então vamos ver isso aí. A aceleração de queda livre, nesse caso, vai ser o GB, tá? E ela é nula, observe, 0 metros por segundo quadrado. Então o que vai acontecer aqui? A massa ela é independente da aceleração da gravidade. Eu falei isso agora há pouco.
Então, ela vai continuar sendo 2,25 kg. Porém, agora o peso, o peso B, vai ser essa massa vezes a aceleração da gravidade B, que vale zero, tá? Então, isso aqui dá zero. Zero vezes qualquer número é sempre zero, tá? Então, isso aqui vai dar 0 newtons. Ou seja, esse peso é nulo, tá? Se a aceleração da gravidade for nula, o peso também é nulo. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira questão, bem tranquila, né? Vamos passar para a próxima agora. Muito bem. Então, agora nós vamos para a nossa segunda questão de hoje, que diz assim, ó, um avião a jato parado numa pista inicia a decolagem acelerando a 2,3 metros por segundo quadrado, certo? Então, esse avião ele parte do repouso, né? Quando ele está no solo, e a aceleração dele vale 2,3 metros por segundo ao quadrado. Ele tem duas turbinas, observe essa informação aqui, ó, tá? Isso aqui vai ser importante. Que exercem uma força de empuxo, no caso, né, de 1,4 vezes 10 a quinta newtons, cada uma sobre o avião. Então, cada turbina exerce uma força, vou colocar aqui, ó, força de uma turbina, tá? Cada uma das duas turbinas exerce uma força de 1,4 vezes 10 a quinta newtons, beleza? E ele pergunta, qual o peso do avião? Então, qual é o peso do avião? Aí tá, isso aqui é o que a gente quer calcular. O que a gente vai usar para responder essa questão? Nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Tá? Então, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, nós vamos primeiro encontrar o valor da massa aqui, tá? E depois nós vamos substituir na equação do peso, certo? Que é massa vezes gravidade, para poder encontrar quanto vale o valor do peso. Tá? Porém, vamos pensar um pouquinho. Ó. Cada turbina exerce uma força de 1,4 vezes 10 a 15, mas o avião ele tem duas turbinas. Tá? Então, já que o avião tem duas turbinas, a força resultante é igual a 2 vezes a força exercida por cada turbina. Tá? Então, isso aqui é que você não pode deixar de fazer essa análise, ok? Você interpretou aí do enunciado essa informação. Então, quando você fizer agora aqui, ó, essa manipulação, ela vai dar o seguinte, ó, a massa vai ser a força resultante dividido pela aceleração. Só que agora você sabe que a força resultante é 2 vezes a força exercida por cada turbina, que é exatamente 1,4 vezes 10 a quinta newton. Tudo isso dividido pela aceleração, que é 2,3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Fazendo essa continha aqui, galera, eu vou colocar direto aqui o valor do lado. Dá o seguinte, ó. Isso aí, ó. 1,22, já arredondando para duas casas decimais, tá? Vezes 10 a quinta quilograma, que é a unidade de massa. Beleza? Para que eu quero achar essa massa? Porque agora eu sei que o peso ele é quem? Massa vezes a gravidade. Tá? E aí, vamos lá. O peso do avião ele é a massa, que é 1,22 vezes 10 a quinta, multiplicado pela gravidade, que é 9,8, certo? Metros por segundo quadrado. Então, o peso do avião, fazendo a continha, dá o seguinte. 12 vezes 10 a quinta newton, ok? Coloquei em valores já redondos, né? Certo? Então, foi essa aí a nossa segunda questão de hoje, tá bem? Bem facinho, só para você sacar aí como é que interpreta o enunciado. Vamos para a terceira, né? Vamos lá. Ok, galera. Então, olha só. A próxima questão, ela diz o seguinte. Vamos ler junto aqui, ó. Um trabalhador arrasta um caixote pelo chão de uma fábrica, puxando-o por uma corda, conforme a figura abaixo. Ele exerce sobre a corda, que faz um ângulo de 38 graus com a horizontal,
uma força de 450 newtons, tá? E o chão exerce uma força horizontal de 125 newtons que se opõe ao movimento, tá? Então, observe que esse caixote ele está em movimento. Então, se ele está em movimento, ele está se deslocando aqui sob a ação da força para a direita, tá? Então, vamos escrever a segunda lei de Newton para esse caixote. Vai ficar assim, ó. Primeiro eu vou fazer um diagrama, que é o diagrama do corpo livre, tá? Que é o seguinte, ó. Tá aqui o caixote, ok? Aqui eu tenho uma força de 450 newtons, só que essa força está inclinada 38 graus, ok? E aqui eu tenho a força de atrito, tá bom? Que ele fala que é uma força que se opõe ao movimento. Na verdade, é a força de atrito. Eu tenho aqui a FAT, ok? 125 newtons. Beleza. Qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? O que eu quero chamar a atenção é que quem vai atuar aqui para trazer o bloco para lá, para se mover para lá, é uma componente dessa força, que é essa componente bem aqui, ó, que eu vou chamar essa força aqui de F. Então, essa componente aqui vai ser o Fx, tá? E esse Fx ele é o F cosseno de 38. Por que o cosseno, professor? Porque observa que esse aqui é o cateto adjacente desse triângulo retângulo, tá? Então, aqui a gente está usando o nosso conhecimento de decomposição de vetores, tá bom? Lembrando que a força é um vetor. Então, quando a gente vai escrever a lei de Newton aqui na horizontal, né? Então, aqui, ó, na direção X, o que a gente tem? Na direção X, quais são as forças que a gente tem atuando? Tá? Então, a gente tem atuando a força Fx, puxando o bloco para lá, para a direita. E a gente tem, no sentido contrário, a força de atrito. Tá bom? Antes de escrever isso aqui, eu queria escrever o seguinte, ó, que eu tenho força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok, tá? Só que quem é a força resultante é a somatória de todas as forças que a gente tem nessa direção. Tá? Então, a somatória vai ser o Fx menos o Φ. Ah, professor, mas como assim? Somatória e você botou o sinal de menos. É porque o atrito está no sentido oposto, beleza? Lembrando que ele está apontando para a esquerda. E do lado daqui vai ficar a massa vezes a aceleração. Olha, a questão não pede que a gente calcule a aceleração, então vamos isolar a aceleração aqui nessa equação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar essa massa para cá dividindo, correto? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. A aceleração vai ser a força x. Quem é a força x? F vezes o cosseno de 38, tá? Menos a força de atrito dividido pela massa. Então, isso aqui a gente vai usar nos dois casos que ele colocou ali na letra A e na letra B, tá? Então, na letra A, ele fala, se a massa for de 310 kg, tá? Então, na letra A gente tem que a massa, vou colocar em outra cor aqui, a massa, ela vale, massa A, 310 kg. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó, que a aceleração vai ser... Vamos substituir os valores, então, nessa expressão. A força, ela vale 450 newtons. O cosseno de 38, você fazendo aí na sua calculadora, ele dá o seguinte, ó, 0,788, beleza? E a força de atrito é 125. Tudo isso dividido pela massa, que nesse caso é de 310 kg. Galera, resolvendo essa continha, tá? Eu vou pular aqui, porque é só continha, você pode fazer aí na sua folha de papel, tá? No caderno. Dá o seguinte, ó. Prontinho. 0,7406 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração, beleza? Na letra A. Agora vamos à letra B. Na letra B ele fala assim, ó, agora não a massa é 310, mas sim o peso é 310. Então, observe isso aí. O peso agora vale 310 newtons. Então, quanto vale a massa? Vamos calcular. Então, eu sei que, lembra que o peso, ele é
massa vezes gravidade. Então, a massa é o peso sobre a gravidade, tá? Ou seja, dá 310 sobre 9,8. E isso aqui dá quanto? Vamos ver. Aqui, ó. A massa agora vai ser de 31,63 kg. É praticamente 10 vezes a menos a massa que a gente teve no item A, né? Correto? Agora vamos substituir de novo aqui, ó, a aceleração para esse caso. Vai ficar assim, ó. A força aqui vai continuar sendo igual, 450 vezes o cosseno de 38, que é 0,788, menos 125, ok? Só que agora, na hora de eu dividir aqui pela nova massa, vai ficar embaixo 31,63. Portanto, o novo valor da aceleração vai ser... O valor vai ser de 7,26 metros por segundo ao quadrado. Observa que é praticamente 10 vezes o valor que a gente teve no item A, né? É exatamente isso. A massa caiu quase 10 vezes, então a aceleração vai aumentar quase 10 vezes, tá bom? Então essa aí foi a questão, a terceira questão de hoje. Vamos passar para a quarta agora. Ok? Então essa quarta agora questão, ela diz assim, ó, determinada massa de 1 kg está sobre uma superfície inclinada, sem atrito e ligada a uma outra massa de 2 kg, conforme mostrado na figura abaixo, tá? Então a gente tem uma massa aqui, essa aqui, certo? Que a massa dela é de 1 kg e ela está ligada a uma segunda massa, essa aqui embaixo, e essa agora tem 2 kg, tá? E ele diz o seguinte, ó. Aqui na figura a gente pode observar que tem uma força F aqui de baixo para cima, tá? E a gente pode observar que tem também um ângulo beta aqui, certo? Então a gente pode observar essas duas informações. E ele também falou que o atrito aqui com a superfície vale zero, tá? O μ vale zero. O μ é o coeficiente de atrito, tá bom? Beleza, vamos continuar lendo. Diz assim, ó. Desconsidere a massa e o atrito da polia. Uma força F igual a 6 newtons para cima é aplicada sobre a massa de 2 kg, que tem uma aceleração de 5,5 metros por segundo quadrado para baixo. Tá? Então, esse bloco aqui, ele está se movendo para baixo, tá bom? Com uma aceleração igual a... Essa aceleração ela vale 5,5 metros por segundo quadrado. Tá? Se essa aceleração está para baixo, isso implica que a força resultante é para baixo. Tá legal? A força resultante é para baixo. Bom, vamos agora resolver os itens A e B. No item A, ele diz qual é a tensão na corda de conexão. Tá? A tensão seria essa força de tração aqui que eu vou desenhar aqui em vermelho. Tá? Eu vou representar pela letra T. Então, a letra A, ela pergunta quanto vale T. Ok? O que a gente vai precisar fazer para resolver essa parte da questão agora aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar um diagrama de corpo livre só para essa massa de 2 kg. Então, vamos desenhar ele bem aqui. Eu vou fazer aqui na lateral. Então, está aqui o corpo, certo? Ele tem 2 kg, essa é a massa dele. Ok? Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Tá bom? Então, em primeiro lugar, eu tenho para baixo a força-peso. Sempre a gente vai ter a força-peso, né? A gente também tem a força F, que está lá na figura sendo mostrada. E a gente tem a força de tensão, que é o T aqui. Ok? Além dessas, tem mais alguma outra força? Não. Né? São apenas essas três forças que estão atuando no bloco. Então, a força resultante ela vai ser escrita em termos dessas três forças. Tá bem? Eu sei que a segunda lei de Newton, ela me diz assim, ó, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok. Como eu sei que a força resultante está para baixo, então eu vou considerar aqueles que tiverem para baixo é positivo, tá? Então eu vou considerar o meu eixo assim, ó. O meu eixo vai ser assim, ó. O eixo Y eu vou colocar aqui para baixo, tá? Então, quem estiver apontando para baixo é positivo, quem estiver apontando para cima é negativo.
Então vamos lá. A força resultante vai ser... Quem são as forças que estão apontando para baixo? O peso. Somente ele, né? Então ele vai ficar positivo aí. Quem são as forças que estão apontando para cima agora? Então eu tenho agora a tensão e eu tenho a força F. Só que como elas estão no sentido contrário aqui do meu eixo, eu coloquei elas duas com um sinal negativo. Tá? E aqui do lado direito continua a massa vezes a aceleração. Certo? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa melhorar essa escrita dessa equação, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo aqui de tensão para o lado de lá e esse termo aqui, massa vezes aceleração, para o lado daqui. Então, vai ficar assim, ó. Quem é o peso? Bora logo substituir o peso. O peso é a massa vezes a gravidade. Aqui do lado continua a força F, tá? E agora eu trouxe para cá esse outro termo que estava do lado direito e ele veio com sinal negativo, massa vezes aceleração. E do lado de lá vai a tensão que eu mandei para lá. Só que ela estava menos, ela vai passar com o sinal agora positivo. Beleza? Eu apenas reescrevi a minha equação dessa forma. Olha, mas tem uma coisa interessante que eu posso fazer. Eu posso colocar em evidência essa massa aqui. Né? Então eu tenho a massa nesse primeiro termo e nesse segundo. Eu posso colocar em evidência. Ó. Então eu vou colocar massa e aqui vai ficar assim, ó, G menos A. Ok? Se eu multiplicar aqui, eu vou retornar o que eu tinha antes. Tudo isso menos F. E isso aqui é igual a T. Tá bom? Então agora é só eu substituir os valores, né, que a questão já me forneceu e eu acho quanto vale essa tração aqui do lado. Né? Então vamos lá, vamos ver quanto é que ela vale? Então vai ficar assim, ó. Quanto é a massa? 2 kg. Aceleração da gravidade? 9,8, tabelado, né? Constante. Essa aceleração aqui, olha, a questão já me forneceu o valor da aceleração. Ela é 5,5 metros por segundo quadrado. Quem mais? A força F vale 6 newtons. Tá? Tudo isso vai me dar o valor de T. Portanto, T vai ser... Tá? Fazendo essa continha aqui, pessoal, isso aí dá 2,6 newton, tá? 2,6 newton. Eu já fiz aqui no meu caderno, tá? E essa tração ela aponta para cima, tá bom? Então esse é o valor aí dessa força, tá certo? Beleza, beleza. Resolvemos aí o item A. Eu copiei aqui a mesma questão no outro slide, só por questão de espaço, tá? E agora nós vamos resolver o item B. O item B pergunta, qual é o ângulo beta? Então, aqui na nossa letra A, a gente encontrou esse valor aqui em cima, que eu já coloquei, né? Que a tensão vale 2,6 newton, beleza? Vamos utilizar agora essa informação para responder o item B. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagrama do corpo livre agora para o primeiro corpo, igual como a gente fez para o segundo. Tá? Então vamos desenhar um diagrama do corpo livre para ele. Né? Então a gente tem o corpo aqui, ó, tá? E ele está deslizando em cima desse plano inclinado, certo? A aceleração dele está aqui na direção do plano inclinado. Essa aceleração é a mesma, tá? Como esses blocos estão conectados pelo mesmo fio, eles estão submetidos à mesma tração e eles vão ter a mesma aceleração, tá? Outra coisa, o eixo agora que a gente vai trabalhar não é aquele eixo assim, né? Vertical horizontal. Vai ser um eixo na direção do plano inclinado, tá? Então, o nosso eixo y e x ele vai estar assim agora. Ó. O eixo y vai estar orientado na direção normal ao plano inclinado e o eixo x vai estar orientado na direção paralela ao plano inclinado. Tá bom? Quem a gente tem aqui? Ó? Quais são as forças que estão atuando nesse bloco? A gente tem o peso,
certo? Que está aqui, beleza? Aqui está o peso, tá bom? Nós temos a tração, tá? A tração está aqui, eu vou desenhar ela mais em cima um pouco, tá? Tem a tração aqui. E ele não tem atrito, né? Então ele não vai ter nenhuma força puxando para trás, tá bom? Porque a questão falou que não tinha atrito. E a gente agora vai escrever a segunda lei de Newton para esse corpo. Lembrando que a segunda lei de Newton é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas, espera aí, professor, o peso está apontando para baixo e o T está aqui inclinado. Eu não tenho que colocar os dois na mesma direção para eu poder escrever a segunda lei de Newton? Exato. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar o nosso conhecimento sobre vetores para fazer uma decomposição agora desse peso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou imaginar aqui ó, uma linha traçando nesse ponto aqui central do corpo o meu eixo Y e o meu eixo X. Então, esse peso aqui ele vai ter uma componente, tá? Aqui na horizontal e ele vai ter uma componente aqui na vertical, na direção normal ao peso, né? Desculpa, ao plano. Tá? Então, essa componente aqui eu vou chamar de Px e essa componente aqui eu vou chamar de Py. Outra informação que é importante é esse plano aqui ele está inclinado de um ângulo beta. Tá? Então, olha só, vamos fazer uma semelhança de triângulos, melhor dizendo, uma análise trigonométrica aqui. Né? Então, olha, eu tenho aqui um triângulo retângulo que é o mesmo triângulo retângulo desse plano inclinado aqui, ó. Tá certo? Ó. Deixa eu puxar aqui. Observa que esse triângulo aqui verde, azul que eu vou desenhar, ó, ele é semelhante a esse triângulo vermelho aqui, tá? O ângulo beta está aqui. Então, esse mesmo ângulo beta que está aqui, ele vai estar aqui em cima também, tá? Qual é a consequência disso? A consequência disso é que aqui, ó, eu tenho o Px, tá? O Px ele vai ser o ângulo oposto ao ângulo beta, né? Ele vai ser oposto ao ângulo beta. Então, eu posso escrever o Px em termos do seno, né? Então, esse Px ele vai ser P seno de beta, ok? P seno de beta. E aí, como é que vai ficar isso aqui? Agora vai ficar assim, ó. Vamos colocar isso mais para cá, para a esquerda, para a gente poder escrever. Então, essa expressão aqui, eu vou escrever ela aqui, tá? Vamos lá. Força resultante. Quem são as forças que estão atuando aqui no bloco? Eu tenho o Px, tá? Que está na direção do plano, mais a tração. Observa que agora, como os dois estão na mesma direção da aceleração, os dois eu escrevo com sinal positivo, tá? E isso tudo é igual a massa vezes a aceleração. Por que eu escrevi Px mais T aqui, professor? Porque essas duas forças somadas me dão a força resultante, tá? E quem é o Px? O Px é o P seno de beta, mas o P é massa vezes a gravidade, né? Mais a tração. Tudo isso desculpa. Massa vezes gravidade, que é o peso, vezes o seno de beta, mais a tração, é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Vamos lá. Eu quero saber o beta, né? Quero saber quanto vale esse beta. Então, bora isolar o seno de beta aqui na equação. Como é que vai ficar? Primeira coisa, eu tenho que passar essa tração para lá com sinal negativo e depois eu passo esse mg para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Seno de beta vai ser m vezes a menos t, certo? Sobre m vezes g. E agora eu substituo os valores. Substituindo os valores, vamos ver como é que fica. Ó. Fica assim. Aí, prontinho, tá?
Então, a massa vale 1 kg, a aceleração é 5,5 metros por segundo quadrado. A tração a gente calculou aqui no começo, que vale 2,6. Embaixo fica a massa vezes gravidade, que é 9,8. Ok? E isso aqui dá exatamente 0,2959, arredondando aqui nessas 4 casas, tá? Só que esse valor é o seno de beta. Mas eu quero saber quanto vale o ângulo beta. Então, como é que eu faço? Eu tiro agora o arco seno. Então, o beta ele é igual ao arco seno de quem? Desse valor aí, ó, que é 0,2959, tá? E esse beta, fazendo na calculadora, ele dá 17,21 graus, tá? Então, esse é o valor do ângulo beta. Esse ângulo beta aqui da figura, ele vale 17,21 graus. Beleza, galera? Então, aí resolvemos essa questão, tá? Observa que a gente precisou de um pouquinho de conhecimento de decomposição de vetores. Você que já assistiu o vídeo sobre vetores, você já manja sobre isso aqui. E a gente precisou também de um pouquinho de trigonometria aí, aqui no começo para montar o diagrama de corpo livre, tá? Beleza, vamos passar para a próxima questão agora, né? Vamos lá. Ok. Então agora vamos lá para a nossa próxima questão. A próxima questão envolve também blocos e polias, né? Só que agora numa outra configuração. A gente tem 3 blocos, tá? 2 estão aqui em cima de um plano e o terceiro está pendurado por uma corda, certo? E a questão diz assim, ó. Na figura abaixo, A e B são 2 blocos com pesos de 44 N e 22 N, respectivamente. Então, eu sei que o peso de A é 44 N e o peso de B é 22 N. O peso de C eu ainda não sei, tá? Letra A. Determine o menor peso do bloco C. É justamente esse peso C aqui que a gente quer saber, tá? Que deve ser colocado sobre o bloco A para impedi-lo de deslizar. Quando ele fala impedir de deslizar, galera, significa que a aceleração é nula, ou seja, não tem movimento, tá? Sabendo que o miestático, tá, entre A e a mesa é de 0,20. Então, eu sei que o coeficiente de atrito estático é de 0, vou colocar 0,2, tá? Que é a mesma coisa. Então, esse é o valor do coeficiente de atrito estático. Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar um diagrama de corpo livre para cada um dos blocos. Tá? Então, é sempre mais fácil você trabalhar assim. Vamos fazer aqui para o bloco B, que ele parece que está mais simples, né? Então, ó, no bloco B eu tenho só para cima a tração, tá? Que está bem aqui, ó, a corda está puxando, né? E para baixo eu tenho o peso de B. Só que como eles estão parados, né? Lembra que ele falou que o bloco não está deslizando? Eu sei que isso aqui está em equilíbrio, né? Então a aceleração é nula. A consequência disso é que o peso de B é igual à tração. E eu sei que o valor da tração aliás, desculpa. Eu sei que o peso de B é 22 newtons. Logo, a tração vale 22 newtons. Tá? O primeiro resultado é esse. Agora, vamos desenhar um diagrama de corpo livre aqui, ó, para o conjunto AC. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o bloco A e sobre ele eu tenho o bloco C. Tá bom? Quais são as forças que estão atuando nesses blocos? Então, aqui para a direita, puxando o bloco A e o C junto com ele, eu tenho a tração. Tá? A mesma tração na corda que eu tinha aqui. Ó. Certo? O macete aqui é aquele mesmo fio, mesma tração. Então, esse mesmo valor de T aqui é o mesmo valor de T que eu tenho aqui em cima. Tá? Para trás, eu tenho a força de atrito. E aqui para cima, para baixo, eu tenho o peso total, né? Eu vou considerar esses dois blocos como sendo um só, né? Esse peso total ele é o peso de A mais o peso de C. E para cima aqui eu tenho a reação do chão, né? Que seria... não é bem uma reação, enfim.
Mas eu tenho aqui a força normal, né? Que é a força da mesa sobre os blocos aí que estão atuando, ok? Então, vamos lá, né? Vamos escrever aqui as equações nesse caso. Primeira coisa que eu tenho que igualar as forças que estão na mesma direção. Vamos começar com a direção vertical, né? Então, eu tenho aqui, ó, na vertical, eu tenho que a normal, ela vai ser igual ao peso total que está apontando para baixo. Nesse caso aqui, o peso total é o peso de A mais o peso de C, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu guardo aí. Agora, na horizontal, tá? Isso aqui foi na vertical. Vamos colocar aqui direitinho, né? Agora, vamos fazer na horizontal. Na horizontal, eu tenho quem? Eu tenho que, como isso aqui está parado, as forças elas têm que se anular, né? Então, eu tenho que a força de atrito ela tem que ser igual à tração, tá? Mas quem é a força de atrito? A gente já assistiu a aula teórica e a gente sabe que a força de atrito ela é μ vezes a normal. E isso aqui tem que ser igual à tração, tá? Então, vamos lá. Quem é a normal? Ó, μ vezes a normal é peso de A mais peso de C. Tudo isso igual a tração, tá bom? Que mais? Então, eu posso passar esse μ estático para lá dividindo e vai ficar assim, ó. Vamos escrever bem aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Peso de A mais peso de C é igual a tração sobre o μ. E agora, por fim, eu sei que o peso de C é igual, é ele que eu quero isolar, né? Ele tem que ser igual a T sobre μ estático menos o peso de A. Pronto, galera. Agora é só substituir os valores. A tração vale 22, que a gente já achou. O μ é 0,2. E o peso de A, a questão já deu bem aqui, ó, no início, que é 44. Agora você resolve essa continha e você acha o peso de C, que vale 66 newton, tá? Vale 66 newton, tá? Beleza. Se a gente quisesse saber a massa, tá? Se a gente quisesse saber ainda, além disso, a massa, vamos lá. Peso de C é igual a massa de C vezes a gravidade. Então, a gente pode passar essa gravidade dividindo para lá e fica assim, ó, massa de C é o peso de C sobre a gravidade. Então, é 66 newtons dividido por 9,8. E isso aqui vai dar 6,73 quilogramas. Beleza? Então, essa aí foi a letra A. Agora eu vou repetir essa mesma figura no outro slide para a gente fazer o item B. Ok. Vamos lá, então. Agora vamos resolver o item B. O item B diz assim, ó, se o bloco C for repentinamente retirado, qual será a aceleração do bloco A, sabendo que o μc, que é o coeficiente de atrito cinético agora, né, entre A e a mesa é 0,15. Observe que o coeficiente de atrito cinético ele é sempre menor do que o estático, que era, nesse caso, era 0,2 antes. Tá? Então, ok. Nós vamos matar o bloco C e o nosso sistema ele vai ficar assim, ó. Nós vamos ter agora o bloco A sozinho, aqui em cima. Tem aqui a polia, né? Deixa eu redesenhar isso aqui. Então, nós temos aqui a polia, tá? E aí, aqui tem o bloco B. Aqui o B, tá aqui o A, tá? A tração vai continuar sendo a mesma nos dois casos, tá? A força de atrito vai continuar atuando aqui. Agora que eu vou ter só uma normal A, porque não tem mais o C, o peso de A vai continuar aqui para baixo.
Aqui no bloco B eu vou ter a tração e o peso de B. Tá? Então vamos escrever como é que fica agora as equações para cada um desses blocos. Vamos considerar primeiro aqui o bloco B. Olha, no bloco B, lembrando que isso aqui vai se mover agora, né? Então existe uma aceleração para baixo, ok? Então nesse caso a gente vai ter uma força resultante aí diferente de zero, tá? Vai ter uma aceleração não nula. Então aqui no bloco B eu tenho o seguinte, ó, que a força resultante ela é a massa de B vezes a aceleração. Mas quem é a força resultante no bloco B? É o peso de B menos a tração, tá? Massa de B vezes aceleração. Então essa aqui é a nossa primeira equação, tá? Já no bloco A, a gente vai ter o seguinte, ó. No bloco A, a gente vai ter duas equações, tá? Na vertical uma e na horizontal outra. Então, começando pela vertical, a gente vai ter o seguinte, ó, que A normal A vai ser igual ao peso de A. Vai ser só isso, tá? Normal A vai ser o peso de A. E na horizontal, nós vamos ter o seguinte, ó, que agora eu tenho um movimento para a direita, lembra? Certo? Esse bloco ele está se movendo aqui, ó. A aceleração dele está nesse sentido. Então, eu vou ter que a força resultante, tá? Força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração. Só que quem é a força resultante agora para o A? É a tração menos a força de atrito, tá? É igual a massa de A vezes a aceleração. Então, a gente tem essas três equações aí. Eu vou chamar essa equação aqui de 1, eu vou chamar essa equação aqui de 2 e eu vou chamar essa equação aqui de 3. Olha, a gente não tem o valor da tração, né? Então, vamos eliminar ela. Eu vou fazer isso aqui embaixo. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um sistema linear da equação 1 e da equação 3. Como é que faz esse sistema, professor? Você coloca as duas equações uma embaixo da outra aqui. Ó. Eu vou escrevê-las aqui. Tá? Então, a primeira equação é peso de B menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. E a segunda é T menos força de atrito é igual a massa de A vezes a aceleração. E agora, o que eu faço? Agora eu somo essas duas equações. Tá? Quando eu somar, olha aqui o que vai acontecer. Ó. T somado com menos T dá zero. Então, quem vai sobrar aqui? Vai sobrar o peso de B menos a força de atrito desse lado. E aqui? Aqui vai ficar massa de A vezes aceleração mais massa de B vezes massa de B, vezes aceleração. Olha só que interessante. Vamos arrumar isso aqui. Quem é o peso de B? Massa de B vezes gravidade. Menos. Quem é a força de atrito? Mi cinético vezes A normal em A. Tá? E aqui desse lado? Desse lado eu posso colocar essa massa em evidência. Eu tenho a aceleração aqui em evidência. Aceleração aqui, aceleração aqui. Então vai ficar assim, ó. Massa de A mais massa de B vezes aceleração. Ok? Então a aceleração, agora isolando, eu pego todo esse parêntese aqui e jogo para cá dividindo. Vai ficar assim, ó. Vamos arrumar. A aceleração vai ficar a massa de B vezes a gravidade menos o μ vezes a normal. Quem é a normal em A? Está bem aqui na equação 2. Ó. A normal em A, na equação 2, é o peso de A. Mas o peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Tudo isso dividido por massa de A mais massa de B. Tá?
Aí eu posso colocar a aceleração da gravidade em evidência. Vai ficar assim, ó. Massa de B menos μc massa de A, tudo isso vezes a gravidade, dividido por massa de A mais massa de B. Agora, galera, é só substituir os valores numéricos. Vamos lá ver como é que fica? Olha, galera, ficou assim, ó, tá? Eu coloquei umas continhas aqui do lado que vocês viram, porque eu tinha esquecido de mostrar como é que a gente acha as massas, né, do A e do B. Então, para você achar a massa, é só você dividir, olha, o peso pela gravidade. O peso do A é 44, dividido por G, que é 9,8, dá 4,9 kg. Essa é a massa de A, tá? Tá bem aqui, ó. Você que não está vendo aí, eu estou colocando aqui à esquerda do slide, aqui em cima, perto da figura, tá vendo? A massa de A e a massa de B aqui da mesma forma, tá? Então, esses são os valores das massas, tá, que a gente vai usar. Agora sim, vamos substituir. Então, a massa de B vale 2,24. O μ cinético vale 0,15. A massa de A vale 4,9. A gravidade é 9,8. E as massas aqui embaixo, de novo, somadas, dão isso aqui. Aí você vai fazer essa continha e a aceleração vai sair com o valor de... Deixa eu ver aqui, eu já resolvi. Deu 2,28 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, esse aqui é o valor da aceleração dos blocos nessa questão. Beleza? Então, tá aí. Resolvida mais uma, tá? Vamos passar para a próxima. Ok. Vamos lá. Então, essa é a próxima questão que a gente vai resolver agora, tá? Essa questão já vai falar um pouco sobre velocidade limite de queda, né, de um corpo dentro de um fluido, nesse caso é o ar, tá bom? E ela diz assim, ó, a velocidade limite de um paraquedista na chamada posição de águia é de 160 km por hora. No mergulho de cabeça, a velocidade limite é de 310 km por hora. Então, quais são os dados que a gente tem da questão? Vamos tirar aqui, ó, a velocidade limite na posição de águia é de 160 km por hora, enquanto que a velocidade limite na posição de cabeça, né, é de 310 km por hora. Aí ele diz assim, ó, supondo que C seja o mesmo para as duas posições. Esse C é aquela constante que aparece na formulazinha da velocidade limite, tá bom? Determine a razão da seção reta efetiva de área A na posição mais lenta em relação àquela da posição mais rápida. Tá? Então, a mais lenta é a de águia e a mais rápida é a de cabeça. Tá? Olha, vamos ver aqui. Ó. Ele quer que a gente ache a razão... Olha, vamos ver aqui. Ó, a razão da seção reta efetiva A. Tá? O que significa isso? Quando ele fala razão, pessoal, ele fala que é uma fração, uma divisão, tá? Então, é a razão entre as duas seções retas, da mais lenta em relação à mais rápida. Qual é a mais lenta? É a águia. E qual é a mais rápida? É a de cabeça. Então, o que a questão quer que você calcule é essa fração aqui da área de seção transversal na posição de águia, dividido pela área da seção transversal na posição de cabeça, ok? Então, quando ele fala razão, não esqueça, você tem que calcular essa fração aqui, tá bom? O que você vai precisar lembrar da teoria? Você vai precisar daquela formulinha que a gente usa para a velocidade limite, né? Que é justamente a raiz, vamos lá, aí aqui fica 2mg em cima, né? E embaixo tem o C, o ρ vezes o A. Tá? O C é o mesmo, o ρ e o G também são o mesmo. Tá? E a massa é a mesma porque é o mesmo mergulhador. Tá? Bem, a gente quer saber a área, né? Então vamos isolar o A, né, nessa equação. Como é que fica? Ó?
Primeira coisa, deixa eu tirar essa raiz aí. Como é que a gente tira essa raiz? A gente eleva ao quadrado dos dois lados, certo? Então, eleva ao quadrado dos dois lados, aqui vai cancelar e vai ficar quadrado aqui do lado esquerdo. Então, vai ficar assim, ó, velocidade limite ao quadrado é igual a 2mg sobre c ρ a. Mas eu quero isolar o a, então eu pego esse a e passo para cá multiplicando, e eu pego esse v quadrado L e passo para lá dividindo. Então, vai ficar assim, ó, que o a ele é 2mg sobre c ρ v limite ao quadrado, tá? Ok. Só que a gente tem que fazer isso tanto para a posição de águia quanto a de cabeça. Eu vou chamar essa razão aqui de R, tá? R de razão, beleza? Então, bora ver como é que fica a nossa razão agora aqui, ó. A nossa razão é a área da posição de águia pela área da posição de cabeça. A área é dada por essa equação aqui. Então, vai ficar assim, ó. Na posição de águia, eu tenho 2mg sobre c ρ vezes a velocidade limite ao quadrado na posição de águia. E aqui embaixo eu fico com tudo isso aqui, ó. Eu fico com 2mg c ρ e a velocidade limite na posição de cabeça. Tudo aqui, ó. Certo? Olha, quem eu posso cortar aqui, ó? Eu posso cortar esse 2mg, eu posso cortar esse c e esse ρ, e eu vou ficar com 1 sobre o VL quadrado em cima e 1 sobre o VL quadrado embaixo. Então, isso aqui vai me dar a mesma razão, só que invertida, né? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar VL quadrado cabeça sobre o VL quadrado na posição de águia. Tá bom? E agora, para ficar mais fácil, eu vou tirar esse quadrado aqui e vou colocar assim, ó. VL cabeça, né? Sobre o VL águia. Tudo isso aqui, ó, ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Quanto vai me dar esse R? A velocidade aqui, ó, na posição de cabeça, está aqui. A questão já me deu. É 310 km por hora. E a velocidade aqui na posição de águia é 160. Aí você vai dividir um pelo outro e elevar ao quadrado. Fazendo essa continha aí, pessoal, dá 3,75. Não tem unidade, porque a razão é uma razão entre áreas. Você tem a mesma unidade em cima e embaixo, elas se cancelam, tá? Então, é um valor adimensional. E aí você ficou com esse valor aqui, 3,75. Tranquilo? Vamos fazer a última questão de hoje, então. Vamos lá. Então, agora vamos para essa questão aqui, ó. Essa questão diz assim, ó: uma pedra presa à ponta de uma corda gira em um círculo vertical de raio R. Então, tem uma pessoa girando, né? Uma corda que tem uma pedra na ponta e ela descreve um movimento circular aqui, tá? Então, essa corda, ela puxa a pedra para dentro de um círculo, né? Esse círculo tem raio R. E a força de tração na corda é justamente a força centrípeta, tá? E aí o que vai acontecer? Então essa corda, essa bolinha, essa pedra, ela gira com uma velocidade v aqui, tá? Determine a velocidade crítica abaixo da qual a corda pode afrouxar no ponto mais alto. Então, o que acontece? Essa força centrípeta aqui, ó, para baixo eu vou ter, ó, vamos imaginar aqui a pedrinha. Então, sempre eu vou ter o peso da pedrinha
peso e eu vou ter também a tração da corda, tá? Só que na situação crítica, ele falou que a corda pode afrouxar, né? Então, na situação crítica, eu tenho a situação limite aonde a tração vale zero. Então, eu vou cancelar essa tração aqui, vai sobrar só quem? Vai sobrar só o peso, certo? Então, o peso aqui na situação crítica, ele vai ser a única força para baixo aqui, atuando na pedrinha. E aí ele vai se comportar então como sendo a força centrípeta. Então, o peso vai ser a força centrípeta nesse caso. Quem é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. A força centrípeta, a gente viu lá nas aulas teóricas que ela vale a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? Vou colocar em minúsculo aqui porque eu coloquei minúsculo ali no começo. Eu posso cancelar a massa dos dois lados, né? E aí eu fico com G é igual a V quadrado sobre R. Como eu quero calcular a velocidade, eu vou passar esse raio aqui para cá multiplicando. Tá? Então, eu fiquei aqui, V quadrado é igual a GR, ou seja, V é igual a raiz de GR. Tá? Como a questão não me deu nenhum valor numérico, eu termino a questão por aqui. Então, a velocidade limite é quando ela for igual a raiz do produto entre a gravidade e o raio do círculo. Tá bem? Bom, galera, esses aí foram alguns exercícios sobre dinâmica, tá bem? Envolvendo a segunda lei de Newton, envolvendo o sistema de blocos e polias, corda, ângulo, decomposição de vetores, força centrípeta, parte de arrasto também, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai resolver questões já sobre trabalho, energia cinética e outros temas também, beleza? Então, se você não deu um like no início do vídeo, dê o like agora, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe também aí com os seus amigos, vamos ajudar a difundir o conhecimento pelo YouTube e não esqueça de entrar aqui no link da descrição e seguir também, se inscrever aí nos canais parceiros, que são o canal do PET Física da Unifap e o canal da Física da Unifap. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.